Muito bom dia a todos. Eu acho que o microfone está desligado, porque quando a gente fala bom dia, costumo escutar um retorno. Bom, liguei o microfone, tudo bem? Bom dia a todos vocês. Que bom. Esse é muito bom, esse bom dia, né? Já é uma energia, é algo que a gente coloca para fora com muito prazer, tá? E um bom dia também a todos vocês que estão nos assistindo pelo YouTube e que nos acompanharão pelas mídias digitais. É com muita alegria, então, que a gente sempre está aqui em cima desse tablado, né? Não no sentido que a gente se coloca superior a ninguém, não é isso não, estamos aqui só porque o tablado é mais alto que vocês, tá? Mas nós estamos todos nós aqui no mesmo plano espiritual, no mesmo aprendizado em Jesus. É com muita alegria que a gente vê o salão sempre cheio, isso é muito gratificante para todos nós. Tem alguém aqui chegando pela primeira vez na casa? Olha só, temos aqui esse casal. Sejam bem-vindos, viu? Que a casa recebe vocês de braços abertos, assim como recebe sempre a todos nós, e que vocês encontrem aqui todo o amparo espiritual, toda a energia, toda a reforma íntima que vocês precisam, todo o equilíbrio. Aliás, não é só vocês não, tá? Somos todos nós que estamos aqui no mesmo barco, recebendo essas energias que precisamos, tá bem? Sejam bem-vindos, coração em Jesus. Se vocês precisarem de alguma informação, quiserem fazer algum questionamento, se dirijam aqui, que a gente, no final do trabalho, pode conversar com vocês. Bem-vindos, então, a esse trabalho, a nossa casa e qualquer outro trabalho que vocês queiram participar. Vamos aos nossos avisos e recados. Quem não desligou o aparelho celular? Levanta a mão. Bom, todos desligaram. É isso, desliguem seus aparelhos celulares, tá? O Paz e Amor em Jesus, todo começo de ano, faz a divulgação dos cursos doutrinários que já serão realizados a partir de janeiro, fevereiro, março e assim por diante, tá? Nós temos aqui os cursos, a relação dos cursos, mas orientamos a vocês que quiserem conhecer os cursos, quiserem vir frequentar os cursos, se dirijam até a nossa livraria. Nós estamos concentrando lá na livraria todas essas informações. Nome dos cursos, horários, início, dia da semana, tá bem? Tem tudo lá na nossa livraria. Grupo de estudo Joana de Ângeles, principiante espírita. Olha que oportunidade para quem não conhece a doutrina. Ciclo básico de espiritismo, educadores espíritas, escola de aprendizes do Evangelho. É um curso muito importante para o nosso aprendizado, que daqui a pouco o nosso amigo, colega, que é um dos dirigentes desse grupo do Aprendizes do Evangelho, vai falar com vocês sobre o curso. Fora isso, temos também a Mocidade Espírita, aqui aos domingos, evangelização infanto-juvenil, grupo de estudo Boa Nova, é um grupo que se reúne às terças-feiras à noite e estuda o Evangelho segundo o Espiritismo de uma forma simples, objetiva, fácil de entender. Também o Paz e Amor em Jesus vai fazer 63 anos no próximo dia 25, cai num domingo. Então estejam preparados, não faltem nesse dia. Vai ser uma palestra em homenagem ao Paz e Amor em Jesus. 63 anos, hein? Divulguem aos seus parentes, aos seus amigos, tragam eles, convidem eles para virem com vocês
nesse nosso segundo trabalho. Bem, eu acho que eu já estou falando demais. Não, isso não é bom porque a gente toma o tempo da palestra. A palestra hoje tem como título Amália Franco, Vida e Obra. E quem vai ministrar esse tema para nós é a nossa amiga Ana Tereza, trabalhadora aqui do Paz e Amor em Jesus, em vários trabalhos. Quem vai ler a mensagem é a Cleusa. Quem vai ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo é a Fernanda. Quem vai fazer a prece inicial, Silene. Vibrações gerais dos passes e das águas, com a Marina. E a prece final, a Cíntia. Um bom trabalho a todos nós, que Jesus nos abençoe. Bom dia, pessoal. Feliz 2026 a todos. Nós estamos aqui hoje justamente para fazer esse convite, que as inscrições da Escola de Aprendizes do Evangelho estão abertas. É um curso que tem uma duração de 2 anos, onde no primeiro ano nós estudamos ali desde Deus, a sua criação divina, passando ali pela formação do planeta Terra sob a égide de Jesus. Depois nós temos o povoamento do planeta Terra com as grandes civilizações, até chegarmos ao povo hebreu, o povo, por que os hebreus foram o povo escolhido para receber Jesus, e aí discorremos sobre toda a vida de Jesus, desde a importância de José, Maria de Nazaré, da tarefa pública de Jesus, se Jesus de fato fez milagres, fez curas, né? Se de fato Jesus ressuscitou no 3º dia. Será que Pedro de fato negou Jesus? Judas, será que de fato traiu Jesus, né? Será que Tomé duvidou de Jesus? Todas essas perguntas são respondidas no primeiro ano do nosso curso, assim como também por que Jesus falava em parábolas, né? Qual é o verdadeiro significado dessas parábolas? E aí nós discorremos até a propagação do cristianismo no mundo, através de Paulo de Tarso, suas epístolas, junto com os discípulos, até o advento do Espiritismo no século XIX, com Allan Kardec. Depois, no segundo ano, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo a capítulo, mas trazendo essa vivência do Evangelho para os dias de hoje, porque nós entendíamos de uma forma há 2000 anos, quando Jesus trouxe o seu Evangelho. Nós entendíamos de uma outra forma no século XIX, quando Kardec trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo. E no século XXI, como é que nós vivemos esse Evangelho? Como trazemos esse Evangelho para o nosso dia a dia, na forma da sociedade como nós estamos hoje? Então isso nós também exercitamos e praticamos no segundo ano do Aprendizes do Evangelho. Então fica o convite a vocês. O curso inicia-se no dia 26 de janeiro, é uma segunda-feira, às 8h15 da noite. A aula vai até no máximo 9h30 da noite, 9h25 da noite. As inscrições estão abertas na livraria, tá bom? Jesus, eu sei que você fez biometria facial de todos eles aqui, tá bom? Então, assim, se eles não se inscreverem, você dá um toque pra gente, que a gente depois cobra eles lá, tá? Gente, obrigado pela atenção, viu? Bom dia. A mensagem do livro Para Viver Bem, Aprenda com os Bons Exemplos, de Humberto Pazian. Precisamos nos espelhar na conduta das grandes almas. Observe a sua volta. Conhecerá a grandeza de um homem não pelas roupas que usa, nem pelos automóveis que tem, muito menos pelas propriedades que possui e tampouco pelos títulos que possa ostentar. Quando se deparar com um homem virtuoso, que coloca a honestidade acima de tudo, o perdão como atitude natural e vê no próximo uma extensão da sua vida, tenha certeza de que aí está um grande homem,
aprenda com ele. Bom dia a todos. Capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Item 9. A caridade material e a caridade moral. Irmã Rosália, Paris, 1860. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encerra nestes dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. Não haveria ódios nem ressentimentos. Direi mais ainda, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? Amai, pois, ao vosso próximo, amai-o como a vós mesmos. Bom dia. Vamos fechando os nossos olhos, nos ligando ao Mestre Jesus, agradecendo por mais esse dia ensolarado, que nós tivemos a oportunidade grata de estar aqui, nessa casa que nos recebe e nos acolhe. Que possamos abrir os nossos olhos, a nossa mente, os nossos ouvidos e o nosso coração, os ensinamentos e pelas bênçãos que recebemos aqui hoje, e que levando para a nossa casa, possamos transformar a nossa vida para melhor dia a dia. Que assim seja. Bom dia a todos, que Jesus nos abençoe e nos guie as palavras. Eu não entendi por que ele abaixou o microfone, estava mais alto. Estou aqui reflexiva, falando, será que ele mexeu no microfone e abaixou? Bom dia a todos, feliz ano novo a todos nós. Nasceu em Resende, no Rio de Janeiro, no dia 1 de fevereiro de 1853, uma menina que faria a diferença na sua época pelos trabalhos que ela viria a realizar junto às crianças, junto à área da educação, à população carente. Ainda menina, vem para São Paulo junto com a sua família. E em 1875 é assistente da sua própria mãe e, em meio a isso, ela faz o curso normal, tornando-se normalista. Para quem não sabe, há uns anos atrás, o curso que formava professor primário, hoje Fundamental 1, tinha esse nome, curso normal. Com 16 anos, ela presta um concurso público, passa nesse concurso e começa a trabalhar dentro da área da educação. Quando surge pela primeira vez a publicação da Lei do Ventre Livre, uma lei promulgada em 28 de setembro de 1871, primeira lei abolicionista do Brasil, onde se dizia que a partir daquela data, os filhos dos escravizados que nascessem seriam livres. E a partir daí, essas crianças começaram a ser colocadas para fora das fazendas, porque para os senhores donos das fazendas, elas não eram, entre aspas, negociáveis como os seus pais. Elas não poderiam ser utilizadas agora, entre aspas, também como mão de obra. Então, elas eram descartadas e ficavam perambulando pela cidade, pedindo um alimento, ou escondidas na mata, com receio realmente de uma agressividade, de uma agressão contra elas. Nessa situação onde essas crianças estavam realmente sendo colocadas para fora das fazendas, a professora fica sabendo de tudo isso, se sensibiliza com a situação das crianças e escreve apelando para as mulheres fazendeiras, para que elas olhassem por essa situação e ajudassem aquelas crianças. É um momento em que ela troca o seu cargo da capital por um outro no interior. O objetivo era socorrer as crianças necessitadas. E no interior de São Paulo, uma fazendeira muito rica cede uma casa para essa professora instalar a escola primária. Mas a fazendeira coloca uma condição para que ela pudesse ter a escola ali na fazenda, que ela não deveria misturar crianças brancas com crianças negras. Naquele momento, aquela professora que tinha o objetivo de amparar as crianças, ela se sentiu humilhada,
diante daquela situação. E ela recusa a gratuidade do aluguel daquela propriedade para a escola. A partir daí, ela começa a pagar, então, um aluguel para a fazendeira. Mas ela continua o seu trabalho como educadora, abrigando as crianças, mas a fazendeira, com o seu orgulho ferido, porque é um orgulho ferido, ela não esqueceu o que para ela era uma afronta daquela professora, de não ter atendido uma condição que ela estava impondo. E aí ela guarda um ressentimento muito grande dessa professora. Mas, mesmo assim, é inaugurada a primeira e original casa maternal, que vai recebendo todas as crianças que lhe batiam a porta ou que eram levadas por parente ou apanhadas no mato. Mas a professora, com aquele sentimento ainda, indignada com aquela professora, a fazendeira, né, indignada com a professora, resolve acabar com aquilo que para ela era um escândalo na sua fazenda. E ela vai conversar com um coronel que era amigo do seu marido e pede que ele tire aquela professora dali, que a remova da fazenda para um outro local. E isso é feito. O coronel a remove para a cidade e ali na cidade ela aluga uma casa velha e paga do seu salário a metade desse salário para o aluguel. Ficava a metade para as necessidades da casa. E nós vamos pensando, né, cá entre nós, que ninguém nos ouça, que o salário do professor lá atrás já não era lá essas coisas, não é? Não contem para ninguém isso, que ninguém nos ouça. Isso acontece até hoje, não é verdade? Então, imaginemos para suprir as necessidades materiais mesmo da casa, alimentação, roupa, remédio, tudo que uma família, porque ali não era só a escola, ela abrigava aquelas crianças que não tinham lar, metade do salário, que restava depois do aluguel pago, não dava. E o que ela resolve fazer? Ela sai com o seu grupinho de crianças, onde ela os chama carinhosamente de meus alunos sem mães, e começa a pedir auxílio naquela cidade. E isso é publicado num jornal local, numa folha local, anunciando que havia um abrigo para crianças desamparadas. E essa professora começa a aumentar a sua fama. A curiosidade popular também se intensifica. E num domingo, numa festa religiosa, quem é que aparece ali com seus alunos sem mães? A professora, pedindo. Ela era uma figura que impressionava. E torna-se o escândalo do dia, né? Ela está pedindo numa festa religiosa pelas crianças realmente das escravizadas. E na opinião de muitos, ela era uma mulher perigosa. A seu favor vem um grupo de abolicionistas e republicanos, mas a missão dela não era política, era de acolher e cuidar daquelas crianças. Era a sua preocupação maior. No Brasil, no século XIX, onde as mulheres, a maior parte, eram analfabetas, vamos lembrar, na trajetória da história, lá atrás, que as mulheres elas eram educadas para o lar, para o casamento, para cuidar dos filhos. Então, não tinha essa condição de serem alfabetizadas, de frequentarem realmente uma escola, e as escolas eram muito poucas. E ela era uma exceção à regra. Não só ela era alfabetizada, como era uma professora formada, e estava ali auxiliando na área da educação. Então, ela se aprofunda nesse tema, educação, alicerçada pelos filósofos educadores da época, cria o seu próprio método de ensino, adaptando ao quadro brasileiro. Por onde ela passava, fundava escolas, abrigos, creches para crianças desamparadas. Então, se nós temos hoje as nossas creches, os SEIs, a educação infantil, nós devemos a essa professora que fundou a primeira escola maternal. Só que ela não cuidava só das crianças, ela se preocupou também com a caminhada das mulheres. E aí ela traz a regeneração para essas mulheres, consolidando a moral, profissionalizava. Era uma espírita convicta, atendia a todos, independente de cor de pele, de religião, de status sociais, a todos ela atendia. Escritora e poetisa. Em 1918 ocorre a epidemia da gripe espanhola e não havia recursos para atender tantas pessoas adoentadas. A fome estava instalada, mas ela cuidava não só das suas crianças, como de todos aqueles que precisavam de um cuidado em meio a uma epidemia. Então ela supria a parte material e supria também a espiritual. Então, ela trazia todos os recursos materiais necessários para conduzir aquelas crianças, para cuidar delas e das mulheres também, e a parte espiritual, porque ela trazia ali para eles a terapia do passe. Então, a importância de nós estarmos aqui
hoje ou em qualquer dia da casa, com um trabalho de passe, tomando o nosso passe, fortalecendo, né, a cada um de nós. Nós precisamos de uma força extra, uma força espiritual para continuar a nossa caminhada. E essa professora trazia a terapia do passe para suas crianças. Trazia água fluidificada também. Aí a importância de nós trazermos a nossa garrafinha de água, deixarmos aí do nosso lado, porque a espiritualidade traz um medicamento para cada um de nós. E ela fazia isso com as crianças, o passe e a água magnetizada. Passado o período da gripe espanhola, a professora se vê muito debilitada e desencarna em 20 de janeiro de 1919, com apenas 66 anos. Estamos falando da grande dama da educação brasileira, Anália Franco. Quando nós falamos o nome Anália Franco, o que vem na nossa mente? O shopping, já ouvi alguém falando aí. E o bairro, não é verdade? Falou Anália Franco, a gente já se reporta, já vai mentalmente para dentro do shopping, ainda lembra do local preferido que a gente tem lá dentro, não é? E lembra do bairro Anália Franco. E aí quando a gente pega, aqui foi só uma pincelada da vida dela, é muito mais do que nós falamos. A gente percebe que não é só um nome de shopping, um nome de bairro. É uma grandiosidade muito grande desse espírito que veio atuar na área da educação, né? Amparando a todos aqueles, principalmente os pequenos, as crianças, que precisavam desse amparo. E aí a gente vai entendendo realmente, quando se dá o nome, né, a um shopping, a uma rua, tem uma história por trás disso. E a história da nossa Anália Franco é uma história grandiosa, de alguém que entendeu a proposta de Jesus, que é trabalhar dentro do amor. E trabalhar o amor é o exercício da caridade, e ela fez isso durante toda a sua existência. Então, a sua vivência foi dentro da solidariedade humana. Era determinada, seduzia uns, afrontava outros. Uma mulher, como nós já falamos, que fugia totalmente aos padrões da época, conseguia muitas coisas que muitos homens não conseguiam. A sua obra é um exemplo para os dias atuais, porque eu acredito que aqui deva ter até mais de um da área da educação, e a gente sabe o quanto é difícil ainda hoje, em 2026, o quadro da educação no nosso país. Então, ela nos traz realmente um lado de missão mesmo na área da educação, porque o propósito dela era educar, era cuidar, era amparar. E quantas vezes, eu estou falando por mim, tá? Já estou aposentada, mas eu peço licença para falar por mim, que muitas vezes eu acordava e falava, não quero ir para a escola hoje. Eu não quero ir para a sala de aula hoje. E aí, quando a gente lê uma história de Anália Franco, de Eurípides Barçanufo e tantos outros tantos outros professores que estão na espiritualidade, a gente engole e fala, vai trabalhar. Você escolheu, ninguém te pôs, ninguém te obrigou a estar lá. Você escolheu, então vai trabalhar. Porque é uma das áreas mais difíceis. E o trabalho de Anália Franco trouxe a primeira escola maternal. Né? Quantos de nós trabalhamos ou precisamos deixar os nossos filhos numa creche, né? Num SEI, numa escola de educação infantil? Então, Anália Franco criou a primeira. Uma mulher notável, como já falamos, num trabalho intenso na seara de Jesus, vivenciou e exemplificou o amor ao próximo, e utilizou da caridade moral e material, sempre com o objetivo de levar um pouco de dignidade aos necessitados. Hoje, na espiritualidade, a Anália Franco, ela abençoa, aqui na nossa Casa de Paz e Amor, os trabalhos da assistência social. Ela é a mentora da assistência social da nossa casa. A assistência social vem o quê? Vem suprir a necessidade de uma família que não tem a parte material, tão necessária para nós caminharmos, porque nós estamos no mundo material, estamos num corpo material, vivendo experiências materiais. Nós precisamos desses recursos. E muitas famílias, e aqui a casa atende 300 famílias, mais ou menos, nessa parte de suprir com cestas básicas e tudo mais. Então, é a parte material que a Anália Franco tanto fez. Mas atende também a parte moral, porque a casa não só doa o alimento, o remédio, a roupa, o que estão precisando, mas também o Evangelho de Jesus, a terapia do passe, a água magnetizada. Então, também tem essa parte espiritual envolvendo as nossas assistidas. Caridade material, como está no capítulo 13 do Evangelho, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita.
no item 9, instruções dos espíritos, a irmã Rosália traz um texto ali, falando sobre a caridade material e moral, que eu convido a todos que leiam bem devagar e reflitam sobre isso, principalmente a caridade moral. Porque a material, ela é a mais fácil de ser feita. Ah, mas estou numa situação difícil, desempregado, não tenho como ajudar materialmente falando. Mas a caridade moral, todos nós podemos fazer. Pensando na caridade moral, é aquela caridade do tempo. A gente reclama muito, né? Termina o ano, a gente fala, nossa, o ano passou e eu não fiz nada. Nós não soubemos administrar o nosso tempo. Então, dar o nosso tempo para ouvir alguém, para auxiliar num trabalho de assistência social, de voluntariado, é uma caridade moral. Emprestar o nosso ouvido, ouvir alguém que está precisando conversar, precisando desabafar as suas angústias, é caridade moral. Terapia do abraço. Tem coisa mais gostosa do que, né, um abraço bem gostoso? A gente adentra a Casa de Paz e Amor, é um abraço aqui, um abraço ali, a gente fala, poxa, não preciso tomar passe, eu já me renovei nesses abraços. De tão importante que é essa troca de energia. Isso a área da saúde, os médicos já colocam. A importância do abraço, a importância desse acolhimento, desse aconchego. É a caridade moral. E todos nós podemos fazer. Caridade conosco mesmo, a gente deve começar conosco, isso não é orgulho, não é vaidade. Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como é que nós vamos auxiliar, como é que nós vamos estar doando o nosso tempo, o nosso ouvido, doar o nosso abraço se nós não estamos bem? Quantas vezes nós estamos precisando desse abraço? Então é cuidar, sim, da nossa parte física, mental, emocional e espiritual, em todos os sentidos. Observar que nós temos limites. E muitas vezes a gente consegue, né? Ah, eu consigo, então pega uma coisinha aqui, eu ainda consigo, vai pegando, até a exaustão. Nós temos limites físicos, limites emocionais, cuidar das nossas emoções, limites mentais, cuidar dos nossos pensamentos, estar sempre em sintonia através da oração, do pensamento positivo, da esperança, da perseverança, da alegria de viver e da gratidão. Faz parte da caridade moral. Caridade dentro do nosso lar. O local em que nós mais temos desafios e aflições é o lar, não é verdade? E aí a nossa caridade de estar ali, cuidando, olhando, aquele que está do nosso lado na caminhada, seja nosso companheiro, nossa companheira, filho, filha, mas aí, poxa, Ana, mas é tão difícil, eu tenho alguém ali dentro da minha família que o relacionamento é difícil demais. É com esse que nós temos que caminhar, é com ele que nós temos que aprender. Porque eu vou contar uma coisa para vocês, não espalhem, tá? Ninguém está nos ouvindo, só a espiritualidade toda. Quando nós estamos no plano espiritual, nós entramos num acordo com o grupo familiar. Olha, nós vamos juntos lá para o plano terreno para caminhar juntos, para ampliar os nossos conhecimentos, para reajustar aquilo que ainda não foi registrado e para reconciliações. Então a gente já vem para o plano terreno com esse acordo na espiritualidade, de estarmos no mesmo grupo familiar. E tem aquela frase que muitos de nós ouvimos, né? Eu não pedi para nascer nessa família. Ah, pediu. Pediu porque esse acordo foi feito lá. Então, poxa vida, é o local de maior desafio, de aflição? É. Mas é o local de maior aprendizado, onde ali a gente vai estar exercitando o amor que Jesus pede a cada um de nós, exercitando essa caridade moral, caridade espiritual. Né? No trabalho também, no grupo social, no trânsito. Como é que eu vou praticar a caridade moral no trânsito? Não é esse trânsito tão abençoado de São Paulo? É buscar a nossa tranquilidade. Naquele momento, daquela fila imensa de carros ali, onde a gente não consegue ir para lugar nenhum, é entrar em sintonia com Jesus, para que a gente se acalme e espere o momento certo de continuar a caminhada. É a caridade moral. E tudo isso vem para a nossa evolução espiritual. Todos nós estamos aqui no plano terreno, reencarnados para a nossa evolução espiritual. À medida em que a gente entende a proposta de Jesus, que é a proposta da vivência no amor, não esse amor que a gente conhece aqui terreno, amor posse, amor egoísta, não. O amor que transcende, o amor espiritual. Hoje nós devemos olhar uns pelos outros com os olhos do amor, porque somos da mesma família espiritual. Somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai. A partir daí,
nós vamos caminhando rumo à nossa evolução espiritual. Tem só uma coisinha que eu gostaria de ler sobre a caridade moral, que está lá no Evangelho, que diz assim: consiste em nos suportarmos uns aos outros. Só essa frase a gente para e pensa. Tem dia que eu não suporto nem a mim mesma. Não quero nem passar em frente ao espelho para não olhar a imagem que está ali. E a caridade moral é justamente isso. Em nós observarmos que todos nós temos defeitos, temos erros, temos acertos, temos qualidades, todos nós. Uns em grau menor ou maior, mas todos nós. E a nossa caminhada, para todos nós, vai levar ao mesmo local, que é a evolução espiritual. E um dia, lá distante, nós vamos estar na esfera crística, onde habita Jesus e tantos outros espíritos. Nós vamos estar, como nós gostamos de falar, não é a minha fala, é a fala de um dos dirigentes da casa, nós vamos estar tomando chazinho com Jesus. Eu prefiro café. Vou tentar convencer Jesus de eu tomar um café. Mas assim, brincadeiras à parte, é o objetivo de cada um de nós, que a Anália Franco também soube vivenciar. Ela viveu esse amor, ela entendeu essa proposta de Jesus. Essa dificuldade que todos nós ainda temos de entender esse evangelho que nos convida à boa convivência uns com os outros, a entender que o outro está na caminhada dele e eu na minha, que muitas vezes nessa caminhada e nessa convivência existem sim os embates, as aflições, as dificuldades, mas que nós, buscando o Evangelho de Jesus, buscando entender essa proposta, nós conseguimos devagarinho, não importa o tempo, mas caminhar junto a esse mestre, junto a esses espíritos que souberam trabalhar o amor na sua existência aqui no plano terreno, e que da espiritualidade envolve a cada um de nós com esse mesmo amor com que eles viveram aqui no plano, que é o exemplo de Anália Franco. E o dia amanheceu com o sol muito quente. Uma família, pai, mãe, 2 crianças, um bebê, o Juninho, e o Juca um pouquinho maior. Os pais, cortadores de cana, viviam num casebre, numa dificuldade material mesmo, falando muito grande. E aí, aquele dia, o Juca, ele acorda com a mãe chamando para que ele fosse tomar um café. E aí ele desce e percebe a mãe colocando nas canequinhas um café bem ralinho e cortando umas fatias de pão amanhecido, distribuindo para a família. Depois do café, os pais saem para trabalhar e ele deve ficar cuidando do irmãozinho do bebê. E a manhã estava muito quente. O que o Juca faz? Ele sai do casebre carregando o irmãozinho, senta-se à beira de um rio que passava no fundo da casa. Ali, ele olhando a correnteza, ele começa a pensar: mas eu já sou grande, eu posso ir ajudar meus pais no corte da cana, eu não preciso ficar tomando conta de um bebê, eu já sou mocinho. Mas aí, ele pensando com isso, de repente ele ouve um estrondo, um trovão. E ele olha para o céu e vê aquelas nuvens... Nossa, é bem atual isso, né? Olha para o céu e vê aquelas nuvens escuras anunciando uma tempestade. E aí ele pega o irmãozinho e ele corre até o casebre, mas a chuva pega os dois no meio do caminho. Ele adentra ali e fica olhando pela janela aquele rio que a água vai subindo. Ela vai subindo e os troncos de árvore, mas o entulho, começam a ser carregados pela enchente, pela enxurrada. E ali ele começa a ficar com muito medo, porque ele se lembra dos pais que não estão ali e que ele está sozinho com o irmãozinho. A água já começa a molhar os pezinhos do Juca. Começa a invadir a casa. E o que ele faz? Ele sobe num banquinho, sempre segurando o bebê, o irmãozinho. E ali, para que ele não seja arrastado. Antes, porém, ele coloca o irmãozinho num cestinho, que fica mais fácil para ele segurar, para que ele não caísse na água. Mas vem uma daquelas ondas de enxurrada forte e derruba aquele banquinho e arrasta as crianças pela enchente. E eles vão parar se formou no meio do caminho, uma espécie de uma ilha de barro, de lama. E as crianças param ali nessa ilha. E Juca começa a ficar desesperado e a chorar. É uma criança cuidando de outra criança, lembra-se dos pais. E ele olha e vê que a margem do rio estava muito distante, que ele não conseguiria chegar até lá com seu irmãozinho. E aí ele começa a pensar no pai e ele se lembra da mãe que dizia assim para ele: se você nada pode fazer, peça ajuda a Jesus. Que é o que nós devemos fazer em nossas aflições, pedir auxílio ao Mestre Jesus. E aí ele cai de joelhos no barro daquela ilha, chora e aos poucos ele vai se acalmando e rogando o amparo
de Jesus a ele e ao seu irmãozinho. Ele se tranquiliza com aquela oração e, de repente, ele percebe a figura de uma mulher ao lado dele, uma mulher muito meiga, muito bonita, e ela se apresenta a ele: eu sou Anália Franco, estou aqui porque você pediu ajuda a Jesus e ele me autorizou a vir te ajudar. Então, naquele momento, ela diz para aquela criança que se acalme, que os pais iriam buscá-los. Mas ele fala: mas meus pais não sabem onde eu estou, onde nós estamos. E ela disse que Jesus, através de bons espíritos, os intuiria, os levaria até aquelas duas crianças. Naquela noite, o Juca e o Juninho dormem nos braços de Anália Franco. No dia seguinte, um sol intenso novamente, ele olha, não mais aquela mulher ali com eles, mas ele percebe uma lancha que se aproxima e ele identifica os pais. Os pais chegam ali, recolhem as duas crianças e continuam para reconstruir a vida que havia sido perdida, a parte material, também na tempestade e na chuva. E da espiritualidade maior, a Anália Franco abençoando aquelas crianças e aquela família. Então fica aqui um exemplo de vida de Anália Franco, de uma educadora, mas acima de tudo o exemplo da força da oração, da força da gratidão, da força de nós termos a certeza de que Jesus está conosco o tempo todo, que Ele nunca nos desampara. Nós é que não nos sintonizamos com Ele de vez em quando, mas Ele está conosco o tempo todo, nos amparando, nos impulsionando, e que Jesus nos abençoe. E assim, já colocados numa postura suave, soltando nosso corpo, sentando nessa posição confortável, vamos fechando os nossos olhos, nos conectando com essa espiritualidade maior, enquanto os médiuns se preparam para o passe, já iniciando, porque desde há muito tempo, na semana inclusive, vamos nos preparando para disponibilizar essas energias salutares, doando tudo aquilo que temos de melhor no nosso coração. Essa energia de amor, de saúde, de equilíbrio, de alegria, de força, fé, coragem, para podermos iniciar o ano mais disponível para esse encontro conosco mesmo e com aquilo que nós podemos realizar no planeta. Essas energias entram pelo nosso coronário, esse centro de força tão importante, que é o centro de força que nos conecta com a espiritualidade. Trabalhando a nossa consciência, esse despertar da nossa consciência, para que nós possamos ter mais lucidez na nossa vida, nas nossas escolhas, nos nossos processos, dentro do nosso lar, com os nossos familiares. Essas energias vão descendo pelo nosso frontal, onde nós fazemos planos. Vamos pensar nos planos que queremos para este ano, o que nós já podemos realizar com aquilo que nós já sabemos, com aquilo que nós já compreendemos do Evangelho. Essas energias descem pelo nosso laríngeo, trabalhando todo o nosso processo da nossa fala, para que nós possamos falar palavras mais amenas, mais suaves, mais educativas, palavras de ânimo, de levantamento, de soerguimento para aqueles que necessitam. Essas energias descem pelo nosso cardíaco, trabalhando o nosso coração, as nossas emoções, esses sentimentos nobres que precisam ser desenvolvidos em todos nós.
sentimentos de fraternidade, solidariedade, perdão, conexão com o outro. Essas energias ainda vão passando pelo nosso gástrico, trabalhando todo o nosso corpo, equilibrando todos os nossos órgãos, passando pelo genésico, essas energias criadoras que são capazes de ajudar a construir um outro ser humano e podendo assim trabalhar o sentimento de respeito por essas energias tão poderosas. E essas energias vão fechando, subindo pela nossa coluna e fechando no nosso coronário novamente. E assim, já energizados, nós vamos então, agora já podemos doar essas energias para todas as instituições, todos os campos educacionais, de refazimentos, hospitais, penitenciárias, clínicas, creches, orfanatos. Vamos doar essas energias para todos os locais que necessitam desse nosso amor, dessa nossa fé, dessa nossa esperança em dias melhores, desse nosso despertar para esse novo alvorecer que surge. Onde quer que encontramos uma pessoa que necessite desse amparo, que nós possamos levar este amor até eles. Vamos também levar esse afeto, esse amor, essas energias ao nosso lar. Lá onde nós encontramos com esses nossos familiares, que muitas vezes estão ainda num processo de despertar também, aprendendo como nós, de uma outra forma muitas vezes, mas que também estão nesse grande aprendizado que todos nós estamos. Vamos abraçando esses nossos familiares, convidando eles para conhecer Jesus, conhecer a espiritualidade e poderem assim também se sentirem mais plenos, mais felizes, mais equilibrados com essas energias que nós possamos transmitir a eles. E assim, nesse movimento tão precioso que é o de doar-se, doar, porque quanto mais nós doamos, muito mais nós recebemos, muito mais nós equilibramos o nosso ser, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso mental e o nosso espiritual. Vamos agora também pedir a essa espiritualidade amiga que possa nos ajudar a nós trabalharmos as nossas águas agora, né? Vamos pedindo para que essa espiritualidade maior possa abençoar as nossas águas, derramar sobre todas elas, nas cascatas, mananciais, nas cachoeiras, nas nossas caixas d'água, todas essas energias que vão equilibrar o nosso mental, o nosso psicológico, o nosso espiritual, o nosso corpo físico, onde quer que nós necessitemos de um equilíbrio, de saúde. Nós vamos pedindo essa espiritualidade que possa nos abençoar com esse remédio salutar, que nós vamos beber com respeito, com fé. Se tivermos tomando remédio, vamos administrar, continuar com os nossos medicamentos e tomando essa água junto para que ele possa potencializar todo esse medicamento. E assim, vamos agradecendo por todas essas benécias que recebemos aqui, nessa casa de paz e amor, nessa casa bendita que pratica o bem, a solidariedade, a fraternidade, há 63 anos de idade. Que possamos ser gratos por podermos participar dessa festividade que vai acontecer, por
tanto agradecimento que essa casa nos traz de conhecimento, de tratamentos, de amigos, de renovação, de postura, de pensamento, de caminhada, que possamos nos sentir emanados por essas energias que são todas aqui iluminando esse salão. Que possamos ser gratos, imensamente gratos, por podermos nos confraternizar com essa casa bendita, de oração, de educação, de refazimento, de despertar das nossas consciências. E assim, já equilibrados, reenergizados e agradecidos a Deus por tudo isso, vamos pedir agora ao nosso companheiro, à nossa companheira, que faça por nós a prece de encerramento do nosso trabalho. E agora, depois de todas as informações, conhecimentos que foram compartilhados pela nossa querida Ana Tereza, a quem a gente agradece, depois de tudo que a gente recebeu, durante o passe, durante as vibrações, vamos doar um pouquinho também e agradecer por tudo que recebemos aqui no dia de hoje, agradecendo a Deus pela vida, pela oportunidade dessa existência, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para esse banquete espiritual que a gente se reúne todos os domingos. Vamos agradecer a Jesus, nosso irmão maior, agradecer as equipes espirituais que coordenam e auxiliam essa casa, agradecer a essa casa de amor que nos acolhe, nos ampara e nos sustenta. Agradecer também ao nosso mentor amigo, nosso anjo guardião, por tudo que ele sempre está fazendo e orientando na nossa caminhada. Que possamos ter um bom domingo, uma boa semana e estarmos aqui de novo na semana que vem. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado pela presença de todos vocês. Que Deus abençoe. Fiquem com Ele. Obrigado.